entender a eternidade também é muito importante, né? Saber que somos eternos, que Deus nos deu foi isso, a eternidade. Correto. Perdemos por causa do pecado e tal, mas ele trouxe de volta, através de Jesus. Na realidade, pastor, tanto estando com Jesus ou não estando com Jesus, Existe é eterno. eterno. O espírito é eterno. O corpo, ele desce ao pó, não é? Ele volta porque houve uma maldição, viesse do pó e ao pó retornará. Mas o espírito, ele é eterno. Quando a Bíblia fala após a morte, segue-se o juízo. E fala desse juízo, assim, tenta falar um pouco sobre isso. Bom, o que a Bíblia... É interessante porque a Bíblia, quando ela começa... É um texto, um versículo que é muito falado, que seria o proto-evangelho, né, ali, que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse juízo fala dessa vida eterna, porque assim como morte, ela fala de separação, quando você se encontra com o autor da vida, que é Jesus, a pessoa que tem Jesus não tem esse algo do juízo em si, que seria o julgamento, né? O julgamento pelas obras que a pessoa teve. Então talvez seja esse o receio que muitas pessoas têm por causa da não certeza para onde vão após essa morte. Aí entra Jesus. Lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 15, ele fala de Jesus sendo ele o último Adão. Fala que por causa do primeiro Adão, a morte entrou no mundo. E toda a descendência de Adão, ela foi atingida por essa morte. A natureza adâmica, né? Nós entendemos sobre isso. A natureza adâmica acabou passando. A Bíblia fala que passou para todos os descendentes dele. Aí foi necessário ver, interessante que a Bíblia não fala que é o segundo Adão, fala que é o último Adão. O último Adão é Jesus. Por causa da desobediência do primeiro Adão entrou morte. Por causa a separação, morte fala de separação, a separação de Deus. E por causa da obediência do último Adão entrou a vida. A vida nos ligou de novo com Deus e hoje nós temos a possibilidade. Recebendo Jesus em nossas vidas, nós temos a possibilidade de estar com Deus eternamente. Eu acredito... Quer perguntar, professor? Pode falar. Eu acredito assim na curiosidade que deve ter. Assim, uma vez que eu fechei os meus olhos, partir para a eternidade, como é que vai ser? Que realidade que eu vou encontrar? Você estava falando do testemunho de um pastor. Sim, o pastor João Marques. Não só ele, tem alguns testemunhos. Eu já ouvi tem uma jovem senhora, numa igreja que eu conheci, foge o nome dela agora, e ela foi fazer uma cirurgia e ela morreu. Ela morreu durante a cirurgia. Ela é até de uma igreja batista. E o batista não é tão assim de dons aí do pessoal da igreja batista, não é um pessoal pentecostal, né, que muito nessas coisas assim de dons, esse tipo de fenômenos, né? E é interessante o testemunho dela. E ela diz que ela chegou vem um anjo ali, e ela viu o espírito saiu do corpo, estava um anjo ali, e o anjo encaminhou ela. Quando ela estava adentrando para entrar a uma porta, e uns portais muito lindos, ela via. De repente o anjo chega para ela e fala assim, você não pode entrar. E é quase semelhante ao testemunho do pastor João Marques. São bem parecidos os testemunhos, né? Bem parecido. Eu tenho alguns testemunhos de pessoas que me contaram de coisas assim semelhantes. E o anjo fala, você não pode, mas eu não quero voltar, eu quero continuar aqui, quero seguir o caminho, não, você não pode entrar. E ela disse que o anjo retornou com ela e o corpo estava na maca ali, na mesa cirúrgica, e o anjo fez com que o espírito entrasse. É interessante que entrou pela boca, o espírito entrou pela boca. E ela voltou. Pensa numa mulher que ficou nervosa com o pessoal. Brava. Porque depois ela deu testemunho na igreja, ela disse assim, irmãos, é o seguinte, se eu vier a morrer de novo, nem ore por mim. Porque o gozo que eu senti ali, a alegria que eu senti, e eu nem cheguei a entrar, nem cheguei a atravessar a porta, e vocês me fizeram eu voltar.
Tem um vídeo que tá na internet aí, todo mundo já deve ter visto, já de um rapaz que ele caiu, né? Ele sofreu um acidente num trabalho, aí ele caiu e morreu. E aí vieram socorrer ele, e ele voltou, ele começou a gritar: Jesus é eu vi. lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. É emocionante aquele. Verdade. Né? E ele conta esse testemunho. E ele não ia para a igreja, ele conhecia razoavelmente a palavra de Deus, tudo. Mas ele relata ter visto, né, o que estava do outro lado, e ele ficou encantado com aquilo, né? E ele ficou maravilhado com o que ele viu. E por outro lado, eu ouvi semana passada eu ouvi um testemunho de um irmão que ele é maestro numa igreja da Cristã do Brasil. Ele é um maestro. E ele estava me contando como que foi uma experiência. Ele jovem, ele usava droga, cantor de rock, né? Lá pelos anos 60. E ele chegou na mão dele uma droga, um LSD, e ele falou que eram uns pinos. E ele achou que ele poderia usar bastante daquilo lá, que era pequeno, e ele usou e deu overdose. E nisso que deu overdose, começou a parar parou a audição, parou a visão, ele foi se desligando. E de repente ao lado dele apareceu dois seres e começaram a carregar ele para um lugar, e ele começou a sentir muitas dores, coisas terríveis. Mas ele sentia aquilo lá, estava como se entorpecido o corpo entorpecido, mas o espírito dele tinha saído do corpo. E ele teve essa experiência. E quando ele estava para adentrar um lugar que as dores eram bem maiores, segundo ele estava me contando, ele começou a lembrar que na infância dele, ele tinha conhecido Jesus. E ele começou a clamar por Jesus. E nisso que ele começou a clamar, ele ouviu uma voz forte. Quando ele ouviu a voz, aqueles seres largaram ele. E o espírito retornou e ele não morreu naquela vez, naquele momento, naquele dia. E hoje ele está servindo ao Senhor, é um maestro, abandonou aquela vida que ele levava e está servindo. Então Deus ele tem os meios, tem uns propósitos com cada vida, né?